Se eu vou comprar essa planta medicinal e eu vou usar ela de caixinha, aquela caixinha que você tem de chás que você encontra no mercado, Sei. ela segue a legislação alimentícia. Então, ali dentro, eu nem sei que tipo de plantas eu tenho, eu não sei como ela foi colhida, como ela foi processada. Por quê? Porque a indústria responsável por aquele chá de caixinha, ele tem como princípio entregar um chá que seja gostoso. Ponto final. Então não dá para você comparar a cannabis sativa de hoje, a maconha de hoje, com a da época dos hippies, porque não é a mesma. Tem uma chance de 40 vezes mais daquilo que é perigoso para a sua saúde, aumentando o risco de você desenvolver esquizofrenia e transtorno bipolar. Aí quando você fala para mim que a gente pode ter benefícios com a copaíba e não ficar arriscando usar esse outro tipo de coisa, de procedência e concentração duvidosa, eu acho que está mais que claro que óleo essencial vai ajudar você a evitar ter um monte de doença e se tornar dependente de álcool. Será que planta ajuda a tratar ansiedade, depressão? Será que existe mesmo uma dose certa de vitamina D, B12? Será que isso é conversa fiada? Ou pode ser utilizado óleo essencial? Como é que usa isso? Bem-vindo, isso aqui é o Dignamente Podcast, sou o Dr. Felipe Batistella e hoje você vai aprender coisas que todo mundo deveria saber, mas infelizmente não sabe. E não vai ser daquele jeito assim que quando você vê na internet que é bom para cabelo, unha, pelo, para tudo quanto é coisa. Você vai entender o porquê funciona, para quem funciona, como que é seguro, porque a minha vontade, você sabe, dignamente, é você ter uma vida digna. E a meu ver, uma vida digna é com pessoas que não ficam dependentes de calmantes, de um monte de medicação. Então, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já tasca teu cérebro aqui no inscreva-se. Deixa o joinha, se você não gostar, você pode apertar de novo e tirar o joinha, mas coloca esse voto de confiança aí e manda esse podcast para pessoas que você sabe que não querem depender de medicação para resto da vida. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, meu amigo Dr. Júlio Luckmann. Uma honra ter você aqui. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Eu tenho certeza que você conhece ele ou já viu ele alguma vez. O Júlio Luckmann, por mês, ele atinge com o conhecimento que ele entrega mais de 200 milhões de visualizações. Então, esse é aquele que fala daqui. É, esse mesmo. E apesar do crescimento nas redes sociais, mais de 7 milhões de seguidores, é alguém que tem um coração ensinável para aprender, que tem gente que fala que tem um coração ensinável, mas gosta de ensinar, mas não gosta de aprender, sabe. Alguém que é humilde e tem feito a diferença na saúde, inclusive a mental, através de uma medicina que eu ouso chamar uma medicina do Éden, que pega aquilo que de bom tem na natureza, infelizmente pela modernidade a gente está longe, para fazer com que a sua vida seja muito mais saudável, naturalmente mais saudável. Até porque o que vem do Éden é melhor do que vem da loja do Éder, né. Desculpe se tem alguém chamado Éder aí. Exatamente. Então vamos lá. Ó, hoje a gente vai perguntar de tudo, tá. Antes de ir para os e ele manja, gente, ele sabe a planta, ele sabe o suplemento. Ele é meu professor dessas coisas, só queria falar para você sobre isso, então vale a pena. O senhor gosta de ouvir o senhor falando essas coisas, eu aprendi muita coisa com ele, tá, fica aí. Ô Júlio, uma vez eu ouvi, eu não sei se eu entendi direito, que você já teve uma época da vida que você não viveu dignamente. Como que foi isso? Você chegou a adoecer, quase adoecer? Porque quem vê você esbanjando saúde, às vezes pode ter a sensação que sempre foi assim, que tá tarde para a pessoa começar a viver diferente. Como que foi essa história aí? Pois é, eu tive alguns episódios da minha vida que foram episódios que tiram o chão, muito provavelmente com o conhecimento e com a graça que eu tenho hoje, provavelmente eu não entraria nesse tipo de buraco hoje de novo, né. Mas já passei por isso, sofri um acidente, perdi um dedo da minha mão esquerda. E nesse momento foi um momento que me desestabilizou bastante. Eu inclusive me afastei da família, não me afastei nunca do núcleo, Certo. né, a família, o núcleo duro ali, esposa, filhos, enfim, mas me afastei muito daquelas pessoas que eu considerava, não muito próximas, me afastei de Deus, me afastei da igreja, me afastei dos amigos, engordei, perdi cabelo, o cabelo ficou branco, virou um caos, a minha vida estava um caos, estava com problema de intestino, estava com problema de depressão, estava um caos.
E houve um momento em específico que eu escutei uma espécie de chamado. Eu já era pesquisador nessa época, estava pesquisando como é que o GABA e a acetilcolina, elas interagem com as redes sociais, com as redes neuronais. E naquele momento eu senti um chamado, foi numa sexta-feira à tarde, eu estava pesquisando no microscópio, olhando algumas células lá do sistema nervoso, e eu vi um flash de luz assim, saí, dei uma volta, achei que estava cansado, vi de novo, pedi para o menino fazer manutenção no meu equipamento, vi pela terceira vez, me coloquei em estado meditativo e foi ali que eu ouvi algo mais ou menos assim: "Eu não te quero aqui, eu te quero com o meu povo". Foi o que eu ouvi. O meu Nossa, psiquiatra me disse que talvez eu tenha tido uma espécie de surto psicótico ou não, coisa do gênero. não Eu concordo com ele. eu prefiro crer que foi o Espírito Santo nesse momento. Nesse dia, eu saí um pouco mais cedo de casa e eu tenho um microscópio na minha casa até hoje, viu. Quando venceu o prazo do microscópio que a universidade se desfez dos equipamentos para trocar por novos, eu fiz questão de arrematar, eu anotei o número de série e eu tenho na minha casa até hoje. Quando eu cheguei em casa e disse isso para minha esposa, ela que nunca se afastou de Deus, ela que nunca se afastou da igreja, ela ficou indignada no primeiro momento, porque ela falou assim: "Pô, eu rezo todo dia, ele não falou comigo, mas e se ele falou com você, ele falou com a gente". E foi nesse dia que eu abri o meu canal do YouTube, fiz vídeos durante 5 anos, tendo por visualização o que a minha esposa, os meus amigos ou a minha mãe viam, mas como eu disse sim Por naquele quanto momento, tempo? 5 anos, 5 anos. Até o primeiro vídeo explodir foram 5 anos fazendo conteúdo, diariamente, se não diariamente a cada 2 dias, mas como eu disse o meu sim naquele momento, e eu digo a vocês todos que estão em casa, se vocês disserem o seu sim para a sua missão, para aquilo que Deus colocou no coração de vocês, pelo amor de Deus, não volte atrás nunca mais por nada, por desculpa nenhuma. E aí, como Deus é bom em tudo aquilo que ele faz, um dia ele me privilegiou com essa possibilidade de crescer nas redes sociais e hoje eu estou fazendo mais visualização do que alguns canais aí de televisão do nosso estado, né. Que bom. Nossa, que legal, rapaz. Não sabia disso aí não. E algo que você falou, muita coisa interessante. Tem muitas pessoas que desistem. Você por mais que você estava publicando conteúdo de qualidade, você não tinha audiência, você não tinha like, não tinha curtida, mas você não desistiu, porque você entendeu que era pelo propósito e não pela validação. Isso. E já viu uma baita de um ensinamento. Tem pessoas que às vezes vão entrando num estado depressivo, num quadro de ansiedade também, porque às vezes elas até têm esse lampejo sobrenatural do novo caminho, Uhum. mas elas são escravas da da validação do outro. Você estava falando, tá dentro da minha mente, assim, aquele versículo bíblico que fala que para a gente ser fiel no pouco, que Deus coloca a gente no muito. Lembra da parábola lá dos talentos? Exatamente, foi o que eu pensei agora. Então, assim, não adianta querer muito talento se você não granjeia bem um, você não cuida de um. Então, ali você estava cuidando daquele primeiro talento, Uhum. e eu tenho certeza que Deus te honrou fazendo com que isso tomasse uma proporção maior. E tem muito a ver com a necessidade do outro, e não com uma vaidade humana sua. Sim. Claro que a gente se alegra em ver que está ajudando pessoas, né, mas você não faz por isso, você Não. faz por algo muito maior. Aquele lampejo de luz do microscópio continua lampejando dentro da sua alma, Amém. isso que importa. Top, top, top. Ó, uma coisa que eu vejo na internet, eh, é muita gente falando de planta medicinal, de óleo essencial. Mas fala de um jeito assim, Júlio, que me incomoda, porque, a sensação que dá é que aquilo é bom para tudo. Não, é bom para cutícula, é bom para a sobrancelha crescer, é bom para o sovaco. Ah, gente, e na medicina a gente tem uma coisa assim, o que é bom para tudo não é bom para nada, Uhum. sabe. Inclusive tem algumas doenças que são autolimitadas. Quer dizer o quê? Que se você der 3 pulinhos, um cambote para trás, outro para frente, aquele negócio vai melhorar, porque o teu organismo vai dar conta. E isso por um bom tempo me trouxe uma sensação que essas coisas não funcionavam. Talvez seja um dos motivos do preconceito de muitos. Até que eu me esborrachei no próprio preconceito, quando eu comecei a perceber que tem estudo científico e não é um, 2, são milhares Uhum. falando de alguns elementos que funcionam para a saúde mental.
A galera aqui então que tem problema de ansiedade, depressão, memória, sono, vamos hoje ajudar eles pelo menos a saber o que tem de bom dessa parte natural, integrativa, para não deixar a galera só refém de tarja preta, de medicação psiquiátrica. Inclusive, eu comecei a conseguir dar alta para alguns pacientes depois que eles colocaram isso. Até então, a gente conseguia benefício, mas melhoravam 70, 80%, que meu Deus do céu, para quem tá horrível, 80% melhor é ótimo. Mas eu ficava assim: "Poxa vida, mas por que não melhora 100?" E eu ficava assim: "Mas meu Deus do céu, mas por que não pode continuar bem sem o remédio psiquiátrico?" E alguns eu conseguia dar alta, porque eles tinham um alinhamento não só com o químico, não só com a retomada de uma vida espiritual, mas também com aquilo que Deus deixou pra gente, que é o natural e muitas vezes a gente Uhum, uhum. negligencia, né. Eu quero saber de você, pra sono, quem tá dormindo mal e tem vontade de nunca cair nas armadilhas de um calmante, ou de conseguir um dia, com autorização do médico, a sair de um calmante que já tá, casado com ele. O que tem de bom hoje pra sono, do ponto de vista de natural? Se eu te falar, você não vai acreditar, mas é uma coisa que muito provavelmente você joga fora na tua casa. A raiz e o talo da alface. Ah, Você vai dizer: "Puxa, mas eu sei que o que você está falando é maluquice". Não é. Quando a gente vai pensar nessa questão, dos fitoterápicos, a gente precisa ver dentro da fitoterapia a partir de algumas lentes que são interessantes. Uma das lentes é: existe a fitoterapia, que é o fitoterápico. Você vai falar: "Não, mas isso é redundante". Não, não é. O fitoterápico é um medicamento, é remédio. Precisa ser controlado, precisa ser prescrito, precisa ter todo um processo de dosagem, tem que ter. Dentro da fitoterapia, eu ainda tenho o produto tradicional fitoterápico, que ele também tem status de remédio, mas ele não tem todo o cabedal de estudos que o remédio tem. certo. Então, por exemplo, eu pego lá um remédio usado da medicina chinesa, ele entra como produto tradicional fitoterápico. E eu tenho o uso tradicional das plantas medicinais. Você vai dizer assim: "Puxa, mas então o fitoterápico ele é mais importante do que o uso tradicional". Na verdade, hoje, a legislação brasileira, a própria Anvisa, ela tem um dispositivo que permite a gente usar as plantas medicinais como remédios, desde que exista um espectro de tempo em que aquele produto é utilizado e que ele já tenha observados as reações e ele já tenha observados os resultados. Exemplo, se você pegar lá um dos presentes que Jesus recebeu, que é a mirra, Mirra. você vai ver que na mirra existem compostos que são utilizados pelos egípcios há 7.000 anos. Não é ontem, não apareceu na semana passada. Se em 7.000 anos de uso nós não fomos capazes de observar os efeitos que a mirra tem sobre a nossa pele, sobre o nosso corpo, o líbano, né, que é muito utilizado para fazer fotoproteção. Se em 7.000 anos eu não consegui observar isso, não vai ser em 10 anos de ciência que a gente vai conseguir. Então, dentro da fitoterapia, a gente está olhando sempre para essas 3 coisas: medicamento, produto tradicional e a planta medicinal. Porém, contudo, entretanto, isso não é o uso indiscriminado, como você falou agora, que a pessoa pode usar de qualquer jeito, de qualquer forma, que infelizmente é o que eu tenho visto muito na internet. A pessoa pega algo que ele ouviu falar, que nem se enquadra em nenhuma dessas 3 categorias. As 3 categorias têm observação, resultado, dosagem, cuidados. Tanto que para eu poder indicar uma planta medicinal para uma determinada patologia, eu preciso ter o nome científico dessa planta. Só de lavanda nós temos 180 espécies diferentes. Nossa, eu achei que era só lavanda. Só de camomila, no Brasil, são mais de 40 espécies diferentes. Só de eucalipto são 5 espécies diferentes. Então, às vezes, a pessoa está usando uma planta medicinal, a fonte de onde ela está usando essa planta não é boa, a fonte de conhecimento não é boa, a forma de uso não é boa, aí o que que ela vai dizer? Não funciona. Não funciona. Você me perguntou agora, por exemplo, em relação ao sono. Nós temos um tipo de lavanda em específica que é produzida na Bélgica e na Inglaterra, e hoje está sendo produzida na China também,
que é a lavândula angustifolia. Não dá lavândula angustifolia no Brasil. Se você pegar quimicamente o perfil desta lavanda e olhar com a lavanda dentata, que é a mais comum aqui no Brasil, a lavândula dentata daqui, ela tem uma carga de cânfora muito grande. E uma das ações da cânfora no sistema nervoso central é de hiperativação. Então, se você usar ela, você não vai dormir. É o contrário. Hum. Ela vai te deixar pilhado. A gente usa ela quando a pessoa está num estado depressivo. Aí eu posso utilizar ela porque ela é um ativador. Se eu faço uma inalação dela, no sistema nervoso central, a lavândula angustifolia, ela faz uma ação em espiral, ela te traz para o centro, ela te traz para o equilíbrio. Então, o que que é o normal? Você dormir. Então, se eu uso ela, o trazer para o centro significa fiquei calmo. Então, ela é ansiolítica. Se você usar a lavândula dentata para alguém que tem ansiedade, ele vai ficar 3 vezes mais ansioso, ele vai ficar mais agitado. Para um déficit de atenção, é horrível. E as 2 se chamam lavanda. Então, dentro da fitoterapia, a gente precisa ter cuidado disso, né. Está enquadrado no fitoterápico, no produto tradicional ou no uso tradicional de plantas medicinais, show de bola, vamos seguir em frente. Outro ponto importante, né, se eu vou comprar essa planta medicinal e eu vou usar ela de caixinha, aquela caixinha que você tem de chás que você encontra no mercado, Sei. ela segue a legislação alimentícia, não segue a legislação medicinal. Então ali dentro eu nem sei que tipo de plantas eu tenho, eu não sei como ela foi colhida, como ela foi processada, por quê? Porque a indústria responsável por aquele chá de caixinha, ele tem como princípio entregar um chá que seja gostoso, ponto final. Rapaz, isso faz todo sentido. Então não dá pra gente colocar tudo num balaio só e De jeito falar: "Ah, nenhum. lavanda não funciona pra mim". Qual tipo, da onde que vem, como é que faz? Por Não, quanto tempo você está usando. tá usando. A gente falou agora da alface, né. O talo da alface Verdade. Alface é bom pra dormir. sim, Alface dá pra ajudar alguém a sair do calmante? pode, inclusive ele é indicado como auxiliar na saída de benzodiazepínicos, né, quando a gente vai olhar e não é a folha da alface, tá, a folha da alface ela não tem essa propriedade. É o talo e a raiz da alface que fazem isso. E uma coisa muito interessante, na fitoterapia, quando você vai pegar um livro de fitoterapia, é muito comum você observar lá nas precauções, não usar para gestante, lactantes e Isso é crianças. verdade. E a gente fala: "Bom, a gente não pode usar, justamente porque isso deve fazer mal para eles". Não é, é porque a grande maioria das plantas não tem estudos que deem segurança para o Entendi. uso naquela condição. A alface pode ser utilizada em crianças. O talo da alface pode ser utilizado em crianças. Claro que daí, obviamente, dentro das dosagens corretas, né, mas ele é uma das plantas, assim como a camomila, assim como o gengibre, que hoje já tem estudo suficiente para a gente poder dizer: "É seguro para criança". Então, alguém que não dorme bem, adulto, ou uma criança que não dorme bem, um adolescente tá com dificuldade de dormir, se ele começar talo, O chá do talo. o chá do talo. É, porque cru a gente não consegue liberar algumas das propriedades que eu preciso fazer o cozimento Ah, para tá. que daí eu torne ela mais ativa. Isso que eu ia perguntar, mas se a pessoa não gostar de alface? Não vai ter que comer alface não, tá. Então o chá disso. Chá da alface. Sabe uma coisa que eu aprendi, até com você, é que dependendo da forma como você faz o chá, aquilo funciona para o bem, aquilo pode fazer mal, ou não funciona coisa nenhuma, é um líquido ali, só hidrata no máximo. Explica, assim, eu já ouvi falar negócio de se coloca açúcar, diminui um pouco o efeito do princípio ativo, infusão, decocção. Uhum. Como que uma pessoa vai saber se ela está fazendo o chá da forma correta? Uma noção geral, eu sei que deve mudar, né, mas uma noção geral. Basicamente, nós temos 2 formas, né, de preparar o chá. Ou você faz ele por infusão, ou você faz ele por decocção. A infusão, você coloca a planta no recipiente, acrescenta água quente. Dependendo da planta, existe uma temperatura correta para fazer isso também, já vou falar um pouco sobre isso, mas a infusão é basicamente isso. E a decocção, eu preciso cozinhar aquela planta para poder extrair dela os seus princípios ativos. Por exemplo, plantas que têm casca mais grossa, plantas que têm sementes, não adianta eu colocar água quente em cima dele, você não consegue extrair, então eu preciso cozinhar 5 minutos, às vezes 10 minutos. E a forma de preparo, ela é decisiva, porque dependendo de como você faz e dependendo de como você faz o consumo, ele pode ser benéfico ou maléfico. Vamos a 2 exemplos. Hibisco, a vinagreira, sensacional,
Ela é uma planta antioxidante poderosíssima, ela é 200 vezes mais potente do que a vitamina C comum. No entanto, como todos os antioxidantes, você precisa preparar e consumir em menos de 2 minutos. 2 minutos. Se você pegar o hibisco, deixar dentro de uma garrafa térmica durante 5 minutos, você já vai perceber que é impossível tomar. Ela está tão forte, ela está tão oxidado, que ela já não é mais benéfica. Outro exemplo, o café. O café já tem estudo científico mais do que suficiente para a gente poder afirmar categoricamente: o café, para alguns problemas psiquiátricos, ele é excelente. Agora, se você preparar um café torrado demais, é problema. Se eu preparar um café e colocar numa garrafa térmica, depois de 20 minutos, o processo de oxidação já transformou aquela cafeína numa substância que é depressiva para o sistema nervoso central. Ao invés de te deixar atento, ao invés de aumentar, por exemplo, a função de hipocampo, ela vai fazer exatamente o contrário. O momento do dia que eu faço o consumo dele também faz diferença. Por exemplo, eu tenho, algumas alguns estudos interessantes sobre o chá verde, a Camellia sinensis, mostrando que ele é neuroprotetor, até 3 horas da tarde. Se eu consumo ele depois das 3 horas da tarde, ele diminui a ação de hipocampo, ele diminui a capacidade que o meu corpo tem de regenerar processos que são antioxidativos. Então, veja, a forma de preparo, o tempo que você leva para fazer esse preparo e o momento do dia que você usa, vai fazer diferença. Aliás, como muitos medicamentos também, né. Faz diferença. Então quer dizer que tem chá que a pessoa, para virar medicinal, dependendo da planta, geralmente as plantas mais molinhas, partes moles, esquenta a água separado, coloca como se fosse passar um café naquela planta, Isso. coloca, abafa, deixa por um tempo, depois consome. Na maioria das vezes vai funcionar bem, consumo imediato, não adianta Uhum. engarrafar e deixar guardado, que vai perder benefício e às vezes até o paladar fica terrível. Quando for raízes, coisa mais durinha, aí ferve a planta junto com a água. Isso. Mas a galera coloca em panela de alumínio, essas Puts. coisas. É errado colocar fazer um chá medicinal num recipiente metálico? Sim. Dependendo da situação e do tipo do chá, a gente até consegue um efeito bem o contrário disso, porque algumas plantas, como por exemplo as flores, então aí você imagina o jasmim, você imagina a camomila, aqui no sul a gente tem muita macela, né? A gente tem o próprio hibisco, eles são plantas que eles têm uma quantidade de íons muito grande, por isso que eles são antioxidantes. Se eu uso com um metal, como por exemplo o alumínio, a gente acaba tendo um efeito ali de descarga desses íons que vai tornar aquele chá inútil para o teu corpo. Então, nesses casos, todas as vezes que a gente vai fazer chá de flores, a água sempre a 96 graus, passagem única, a gente não cozinha a camomila, como eu vejo muitas vezes o pessoal fazendo, né, coloca a camomila, deixa ela cozinhar, não faça isso que você destrói o chá de camomila. E a gente não usa nada de metal, sempre vidro ou uma porcelana, alguma coisa nesse sentido. "Ah, doutor, não tenho na minha casa porque eu sou pobre, porque eu tenho dificuldades". Esquenta a água, prepara numa xícara, que aí sim você tem um resultado legal. Porque às vezes a pessoa tem uma condição ali mais complicada e não consegue ter os equipamentos para poder fazer, então esquenta a água lá na sua panela de alumínio, mas passa ele, prepara ele sempre ou num copo ou numa xícara, Muita gente não sabe isso. a E maioria. e julga o coitado do chá como que não presta, mas que o que não presta é o modo de uso o modo de preparo errado, né. Mas e é verdade que adoçar chá com açúcar, estraga ele, atrapalha alguma coisa? Não atrapalha só a diabetes não? Atrapalha demais, porque, boa parte dos chás, eles são dependentes de pH para poder fazer o seu para trazer o seu resultado. Por exemplo, se eu tiver um chá que é ácido demais e eu alcalinizo esse chá, eu estrago e tiro o potencial dele. Porque muitos desses chás, eles também vão depender, por exemplo, da interação que vai fazer lá no seu estômago. Eu preciso que ele esteja ácido para o caso do limão é um caso clássico. Eu coloco um limão que está ácido num ambiente que também está ácido, eu no intestino delgado vou ter inversão de polaridade, porque é ali que vai acontecer a descarga de bicarbonato para que ele vá para pH alcalino. Imagine que nesse chá eu misture um açúcar, por exemplo, que altera completamente o pH. Esse tipo de mistura
é o tipo de coisa que vai destruir o chá. E isso vale inclusive para o mel. O pessoal fala: "Ah, doutor, eu vou botar o mel aqui, não vou colocar açúcar, mas eu vou colocar mel". Alterou o pH tanto quanto. Por que que mel não estraga? Porque tem um pH extremamente baixo. Então Mas não se adoça chá de jeito nenhum. nem com estévia, coisas do tipo, assim? Então, a estévia, o alcaçuz são opções para aquelas pessoas que não conseguem de nenhuma forma fazer o consumo, um chá de carqueja, por exemplo, que é extremamente amargo, e ele é um baita regulador do nosso sistema hepático, né. Então eu vou usar uma carqueja, vou utilizar uma alcachofra, vou utilizar um melão de São Caetano, todos são muito amargos. Usar uma estévia, usar um alcaçuz podem ser uma opção. Mesmo assim, eles vão acabar alterando em alguma medida o pH daquele chá. Por isso que misturar chás é uma arte, não dá para a gente simplesmente pegar 3, 4 plantas. Esses dias eu passei no mercado municipal daqui e encontrei, assim, uma dessas bancas que vendem plantas, né, o 30 ervas para o emagrecimento. Gente, é proibido, a Anvisa não permite que a gente faça a mistura de mais do que 5 plantas. Eu, que sou fitoterapeuta, que estou fazendo doutorado na área, tenho dificuldade de fazer mistura de 3 ou 4 plantas. Aí eu pergunto para a pessoa, sem nenhum preconceito, tá, não entendo o que eu estou falando agora como preconceito, mas perguntei a ele: "Qual é a sua profissão?", "Ah, eu sou técnico em informática". Assim, lá na informática você pode ser muito bom, mas para misturar chás aqui você é péssimo, pelo amor de Deus, não faça isso, né. Então é o tipo de coisa que, ao invés de trazer um benefício, pode trazer a morte para essa pessoa, né. A gente tem vários casos de pessoas que padeceram, que tiveram falência renal, falência hepática, você pode ter um problema enteral grave, né, o seu intestino pode ter uma série de problemas, enfim. Esse negócio de chá faz mal pro fígado e para o rim. Existe uma grande chance da pessoa ou ter preparado errado ou ter misturado muita coisa que não deveria misturar e usou por um tempo maior do que talvez poderia usar, aí dá ruim. Isso pode gerar um baita de um preconceito pra galera da medicina. "Tá vendo? Fica usando essas coisas aí natural e tal". Gente, tem que usar certo. Isso que é importante, ter um bom profissional para orientar. É o caso da cúrcuma, por exemplo. Pessoas que têm litíase, né, que tem a famosa pedra na vesícula, não podem usar cúrcuma. Apesar de ela ser um anti-inflamatório poderosíssimo, para essas pessoas a cúrcuma é proibida. Cúrcuma, o gengibre, a cana do brejo, todos eles que são da mesma família, porque ela causa uma contração e se essa contração levar esse cálculo para o duto hepático, pancreatite. E aí, dependendo do nível da pancreatite, leva à morte, mano. Se alguém que tá pensando assim: "Ó, eu não tenho muita condição financeira e tal, se eu tivesse que escolher 3 plantas medicinais para usar, eu usaria as 3 juntos? Quais seriam elas? Por quanto tempo eu poderia usar? Ou intercalo ou não intercalo? Quais seriam as 3 para melhorar o sono de alguém que só pode ter acesso a 3?" Coentro. A Coentro, semente do coentro tem um princípio químico que é indutor do sono, maravilhoso, é calmante, é ansiolítico e ainda ajuda a gente a nesses estados de insônia, porque ele também é um ativador de melatonina. Semente de coentro, uma coisa super simples. A alface que a gente falou agora, super segura, tem todos os estudos, a gente consegue usar ela com tranquilidade, e a Erythrina mulungo, né, que é o nosso famoso mulungu. Existem plantas que têm um potencial um pouquinho mais forte, como é o caso da valeriana, mas aí já precisa da ação do médico ou de um fitoterapeuta, porque dependendo do nível que a gente usa, no caso da valeriana, eu já não posso dirigir, operar máquinas, porque dela já é muito potente. Agora essas 3 são bem seguras, são simples, são fáceis de achar. coentro, alface e E mulungu. mulungu. Melhora o sono e ajuda a diminuir o excesso, tanto calmante. Tá achando que não dá e é barato, né, É barato. barato. Se a gente pensar em óleo essencial, quais os melhores óleos essenciais, com embasamento científico, ou pelo menos os 3 melhores, vamos pensar assim, que deve ter uma infinidade, né. Os 3 melhores óleos essenciais para ajudar alguém a sair do tarja preta, dormir bem e não precisar de medicação artificial. Copaíba, em primeiro lugar, é um dos óleos mais estudados do mundo para este fim em específico. Tem uma série de compostos que são muito interessantes na copaíba e, aliás, gente, voltando um pouco aqui para o cerne do que a gente está trazendo hoje, existem 16 copaíferas no Brasil.
16 espécies que produzem óleo de copaíba. E existem 3 tipos de óleo de copaíba. Existe o óleo que é o óleo vegetal, como o azeite de oliva que você tem na tua casa. Existe o óleo resinado e existe o óleo essencial. Para este fim, o óleo balsâmico, né, que é o óleo resinado, é o melhor, porque ele tem um efeito que é um efeito lento de liberação lenta no nosso intestino, não tem nenhum tipo claro que se você beber 1 litro de óleo, mas tudo que você exagerar vai fazer mal, mas dentro das dosagens ele é super seguro. O óleo de lavândula, a lavândula angustifolia, ela é muito interessante porque ela tem esse efeito. Tem muita gente que acha que: "Ah, eu vou usar a lavanda e a lavanda vai me deprimir, a lavanda vai me deixar meio grogue". Não, é o contrário. Ela é uma das poucas plantas que conseguem fazer o que a gente chama de regulação em espiral, né. Se eu estou depressivo, eu venho para o centro, se eu estou ansioso, eu venho para o centro. Não é toda planta que consegue fazer isso. E o óleo de gerânio, de novo, não é qualquer gerânio. No Brasil são mais de 30 espécies de gerânio. Se a gente for olhar em casa, a gente tem esses vasos de enfeite com gerânio branco, amarelo, vermelho, né. A gente está falando de um específico que só dá numa região do mundo, que é no Egito. E esse gerânio que a gente faz, esse óleo chamado Bourbon, ele tem ação antidepressiva, ele tem uma ação de melhoria muito interessante de cicatrização, que foi o que aconteceu com aquele senhor. Acho que não foi nesse podcast que a gente falou, a gente fez tratamento lá de um senhor e porque o gerânio, ele melhora a capacidade do corpo de fazer o que a gente chama de granulação, né, que é quando você está fazendo o processo de cicatrização, ele condensa mais ali o ácido hialurônico, melhora a parte de hidratação, melhora a parte de cicatrização. Mas ele também age no sistema endocannabinoide, melhorando funções cognitivas, enfim. Então esses 3, eu diria assim, para esse fim a gente está falando aqui de condições onde eu tenho um pouquinho de ansiedade, onde eu tenho um pouquinho de dificuldade de sono. Para esse espectro, esses são os 3 melhores óleos que eu indicaria, assim, de olho fechado. Lavanda, gerânio E copaíba, e cofaíba. óleo resinado de copaíba. Os 3 juntos, separados, intercalados? Óleo essencial, raramente a gente utiliza junto, principalmente se for para consumo. Não são todos os óleos que podem ser consumidos. A grande maioria é utilizado por inalação, que é a forma mais comum e mais segura, e alguns são utilizados de forma tópica. Se você não sabe, se você não conhece de óleos essenciais, nunca misture. Mas, se você tem uma fórmula de alguém que estuda, que trabalha com isso, pode ser feito esse uso junto. Nesse caso em específico, se a pessoa tiver aquela insônia primária, né, que é aquela dificuldade, aquela tensão pré-sono, a lavanda é mais interessante. Hum. Então, o tempo entre eu deitar na cama e eu pegar no sono é superior a 45 minutos, uma lavanda é mais interessante. Se eu tenho aquele efeito alvorada, que é eu acordar entre 2 e 3 horas da manhã, tem o gerânio do lado da sua cama, a hora que você acordar de manhã, naquele momento, pinga uma gotinha de gerânio, faz a inalação, ele vai te ajudar a induzir o sono de novo, resgatar o ciclo da melatonina. Claro que isso aí nada melhor do que um psiquiatra para explicar, né. Se você tem luz, se você tem agitação, se o teu quarto está numa temperatura horrível, não tem gerânio que dê conta, né. Então tem que regular a condição ambiental, melhorar a parte de alimentação, porque isso tem um impacto enorme no sono, comer coisas que são ácidas, por exemplo, a galera gosta muito de tomar o chá de capim-limão, né, que é a nossa Verdade. cidreira antes de dormir. "Ah, vou tomar um chazinho aqui, não sei o quê". Isso é horrível para o sono, porque ele é ácido. Muita gente fala assim: "Ah, vou tomar um suco de maracujá porque ele me ajuda a dormir". Gente, suco de maracujá é ácido, ele é péssimo para o sono. O passiflora, que é feito da flor e da folha, é outra coisa, é outra parte da planta, tem outra ação, enfim. Rapaz, eu não sabia isso não, hein. Então isso aí faz diferença. E a copaíba, ela ajuda no sono, mais indução, manutenção, engole ela, como que é? Principalmente se essa entrada no sono vem acompanhada de uma síndrome das pernas inquietas, vem acompanhada de uma pessoa muito agitada, com muita ansiedade. Como ela age nos receptores CB2 do sistema endocannabinoide, ela vai deixar você mais relaxado, mais tranquilo. Então, ela pode ser usada nos 2 casos, tanto na entrada do sono quanto lá na madrugada, mas ela é mais eficiente nessa entrada do sono. Rapaz, acabou de um negócio aqui, eu tenho que perguntar.
vários pacientes meus que falam assim: "Doutor, eu até gostaria de parar de usar maconha, de parar de usar cannabis, mas eu não consigo, porque eu tenho que usar ela para conseguir dormir à noite". Você falou que copaíba mexe em receptor canabinoide. Então, quer dizer que dá para usar copaíba para parar de usar cannabis, maconha à noite e garantir que o sono vai continuar bem? Sim, a gente tem dentro dos óleos essenciais vários grupamentos químicos, né? E o principal grupamento químico dentro dos óleos essenciais são os terpenos. E da classificação dos terpenos, nós temos os terpenoides canábicos. Entre eles, o beta-cariofileno 7, o geraniol, o linalol, todos eles agem em receptores do sistema endocannabinoide. Então, nós temos várias plantas que fazem isso. O manjericão faz isso, o orégano faz isso, a manjerona faz isso, o tomilho faz isso. Então, a gente tem várias possibilidades de combinações para ajudar nesse processo. O que eu diria para uma pessoa que está com dificuldades de sair dessa condição do uso da cannabis? A cannabis em si, ela integra hoje, aquilo que nós chamamos de formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira. Ela é uma planta medicinal. O problema não é esse. Hum. O problema é que nós temos mais de 120 espécies de cannabis, a forma com que isso é preparado, com que isso é embalado, muitas vezes associa-se a anfetaminas, o Adulterado. traficante, coloca anfetamina no meio, coloca uma série de produtos no meio. Então, a planta da cannabis, ela tem muitas funções, os óleos são todos muito seguros, o problema é o cara que está se drogando com a cannabis de rua. E aí o uso de óleos essenciais pode ser muito interessante. Inclusive, a gente tem um inalador portátil pequenininho, onde você pinga os óleos essenciais para simular a ação do cigarro na boca, que isso também é muito importante, e a ação química dos óleos para ajudar a pessoa a sair. Então, o óleo de copaíba, ele vai agir em receptores parecidos com o que a maconha, a cannabis age, sem trazer os prejuízos da adulteração que ela traz. Do ponto de vista da psiquiatria, tem muito estudo científico que mostra que mesmo a maconha de quintal produzida, doutor, a minha maconha é orgânica e tal, mesmo essa, como ela não traz só o canabidiol, não traz só, princípios ativos positivos, tem outros que não são positivos, ela aumenta o risco de surgimento de esquizofrenia, de surtos maníacos bipolares. Então não adianta você querer falar: "Ah, eu não vou dar lucro para a indústria, eu planto, eu compro, eu prefiro usar isso mais natural". Você não vai ter controle daquilo que vem, se comprar de alguém vai vir mais misturado. Uma vez eu li também, não sei se é verdade, que a planta da cannabis sativa de hoje, ela foi geneticamente modificada, pra produzir mais, enfim, mas na realidade ela tem concentração maior de alguns princípios ativos que faz a pessoa viciar naquilo. Como o THC, alta concentração de THC. Então não dá para você comparar a cannabis sativa de hoje, a maconha de hoje, com a da época dos hippies, que não é a mesma, tá. Então assim, vai ter uma chance de, vamos analisar, 40 vezes mais daquilo que é perigoso para a sua saúde, aumentando o risco de você desenvolver esquizofrenia e transtorno bipolar. Aí quando você fala para mim que a gente pode ter benefícios com a copaíba e não ficar arriscando usar esse outro tipo de coisa, de procedência e concentração duvidosa, eu acho que está mais que claro que óleo essencial vai ajudar você a evitar ter um monte de doença e se tornar dependente de álcool. Para quem fala que maconha não vicia, vicia sim, tá? Cuidado com tendências ideológicas, pode pesquisar estudos na área da psiquiatria, ela é perigosa. Agora a gente não está falando de canabidiol, dos princípios isolados e tal. Aí tem gente que fala assim pra mim: "Ô doutor, mas vende até na farmácia, o duro que o da farmácia custa R$ 700 o vidrinho, É por isso que ela é tão visada hoje, né. 400, 500, vai depender da concentração". Para alguns problemas psiquiátricos, às vezes vai ter que usar 7, 10 gotas dia, 15. O tratamento vai ficar em torno de 1.500, R$ 2.000 por mês. Aí sabe que às vezes a pessoa fala: "Ah não, não vou ficar dando lucro para a indústria, eu ficar dando lucro para médico, pegar receita e tal, eu vou lá e eu faço meu baseadinho, eu preparo na minha casa", mas aí cai na outra armadilha.
Maior que você fala que Copaíba burla todo esse sistema, essas desculpas trazendo benefício, isso é top demais. Nesse caso, a copaíba tem que ser engolida, cheirada, qual que forma que ela pode trazer mais benefício? Depende do tipo do óleo. O óleo resinado, a gente precisa fazer o consumo, preciso tomar ele, porque como ele tem uma carga de óleo essencial, mas essa carga não é tão grande, fazer a inalação dele não ajuda muito. Então, se eu estou usando o óleo essencial de copaíba, aí a história já é diferente, porque as moléculas são muito mais voláteis e eu consigo uma ação muito mais interessante. No entanto, em relação ao consumo ao tomar o óleo de copaíba, só existem 2 empresas no Brasil que têm liberação para poder fazer o uso por via digestiva, e a minha empresa é uma delas. Olha que legal. Então, a gente não pode sair por aí, infelizmente isso acontece muito, né. O pessoal fala assim: "Ah, eu ouvi o doutor Júlio falando que a copaíba é boa". Ele vai ali na esquina, pega primeiro o vidro que está escrito copaíba e toma, e aí ele se intoxica e vai dizer: "Poxa vida, eu escutei o cara lá agora", mas não é verdade que o que você fez está errado. Falando ainda sobre a questão da copaíba e resgatando um pouquinho dessa condição que você falou da cannabis, toda planta medicinal, para ser medicinal, ela precisa de condições específicas. Vamos imaginar que você tem um pé de salsinha na sua casa. A salsinha, além de ser uma planta que se usa para tempero, ela também é uma planta medicinal. Mas se você for na segunda-feira e colher a salsinha não tem flecha, pedra, não corre, não ataca, não tem Hum. revólver, então ela não tem como se defender. Automaticamente, se eu for colher a salsinha na terça-feira, os níveis de toxinas da salsinha já estarão muito mais elevados, porque ela estará pensando, pensando seria um exagero, mas ela estará reagindo, estou sendo comida por alguém. Ah, é? Você já viu que boi não pasta parado? Que boi pasta andando? Aham. Porque se ele ficar comendo no mesmo pasto, o nível de intoxicação aumenta, o capim, ele vai produzir substâncias tóxicas que deixam esse boi estufado. Na natureza, tudo é assim. Então, eu colhi a salsinha na segunda, colhi na terça, na quarta-feira, ela pode fazer mal para o meu fígado. E ela vai fazer mal para o seu rim. E veja que salsinha é utilizada para ajudar a gente em problemas renais. Mas a mesma salsinha plantada no mesmo lugar, colhida de forma errada, se torna tóxica. Então, a planta medicinal, ela precisa de uma condição muito específica. Então, se eu planto a cannabis do tipo sativa no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Egito, na China ou em qualquer outro lugar, apesar da planta ser exatamente a mesma, a condição dela não é mais medicinal. Por isso eu não posso produzir erva baleeira, que é uma erva incrível para tratamento de dor, sem que seja no litoral. Se eu plantar a erva baleeira na tua cidade, ela já não vai ter a mesma condição, não vai ter mais o mesmo impacto. Então a gente precisa prestar um pouco atenção nessa questão em específico. Então não dá para plantar em casa, nem sempre dá para plantar em casa. Que legal. E para depressão, quais são as melhores plantas medicinais para depressão? E depois os óleos essenciais. Vamos começar. Se eu tivesse que escolher três plantas medicinais para alguém que está com uma depressão, ela sair um pouco desse fundo de poço, ajudar no tratamento. Picão preto, o Bidens pilosa, que é o nosso querido picão preto, que no interior é demonizado, né. O dia que eu falei para meu pai que eu vendia picão preto aqui, ele falou: "Não é possível, porque isso é uma desgraça, é um inso, é uma coisa que, assim, para quem trabalha com agricultura, é uma desgraça, você quer se ver livre dela". Mas o Bidens pilosa, ele tem um ativo na sua É o composição. do chá de picão que o povo fala para dar nas É, doenças? chá de picão. Isso é bom para depressão? É excelente para depressão, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, ele melhora muito a função hepática, ele é um protetor hepático e ele é um indutor no nosso organismo de extração, de detoxificação. E muitas vezes a pessoa que está depressiva, ela está intoxicada, ela está com excesso de alumínio, ela está com excesso de metabólito secundário, ela está hiperinflamada porque está acima do peso. Então, o picão preto é uma planta sensacional para isso. A equinácea, e a equinácea Equinácea. purpúrea, principalmente, né, ela tem uma ação que, além de ser muito boa para sistema respiratório, ela também é muito boa para sistema nervoso central. E a cúrcuma, essas 3 assim, eu colocaria para você aqui muito tranquilamente, pela quantidade de evidências que a gente tem, pelo pouco impacto em termos de toxicidade, Legal. né, que eles têm, e pela ação sinérgica que eles têm com, alguns
dos próprios remédios que a gente utiliza para o tratamento de depressão, né. A gente sabe hoje que as medicações precisam ter um fígado funcional, senão você não tem citocromo É P450, verdade. CYP1, CYP2, você não consegue nem fazer a ativação da medicação e nem retirar do corpo os metabólitos secundários pós efeito de medicação. E essas 3 plantas são incríveis. Então, picão preto, cúrcuma Equinácea e e equinácea. isso. Isso na forma de chá medicinal, na forma de fitoterápico, tem formas diferentes Tem. disponíveis. Dependendo da gravidade do que você está tratando, na fitoterapia a gente não tem nenhum produto fitoterápico, seja planta medicinal ou remédio fitoterápico, para tratamento de doenças graves na psiquiatria, nenhum. A gente tem coadjuvantes importantes Uhum. e na fitoterapia a gente costuma sempre dizer assim: até graus de leve a medianos, dependendo do que o psiquiatra entender como necessário, e num trabalho em parceria com um fitoterapeuta, a gente pode utilizar somente plantas medicinais, dependendo de como essa pessoa também está em termos de organização ambiental, núcleo familiar e assim por diante, porque às vezes a gente até tem uma boa solução, mas a família não ajuda, o ambiente não Uhum. ajuda, e às vezes a medicação ela é mais interessante do que o fitoterápico. Agora, se eu tenho a possibilidade de organizar um ambiente dessa pessoa e inserir planta medicinal lá, eu, Júlio César, costumo dizer que antes mesmo de você tomar a planta, em forma de chá ou de um remédio, ela já é terapêutica pelo plantar, pelo cuidar, pela presença, pela preparação, né. Então, a ação que antecede a tomada do chá Entendi, já é terapêutica. Agora uma pessoa desorganizada, por exemplo, não adiantaria esse processo, né. entendi. Então, muitas vezes o encapsulado ali, manipular, tem essa vantagem da pessoa ser mais prático, dá para carregar e tal, mas por um outro lado pode potencializar efeitos colaterais, se combinar com algumas medicações, e a pessoa perde essa oportunidade de ter aquela terapia do preparo, que vai sugestionar essa mente a desacelerar e focar no que está fazendo. Excelente. Quando você falou assim, equinácea, cúrcuma e picão preto, como boas alternativas de tratamento adjuvante, eu achei isso muito importante. Porque um tratamento adjuvante é aquele que vai junto. Nós não estamos aqui falando para você que você pode parar de usar o seu antidepressivo para usar isso que o doutor Júlio falou. E também a gente não está aqui passando em cima da autoridade do médico que cuida de você. Inclusive, se ele não gostar dessas coisas, não entender, você tem duas opções: você respeita o que ele está falando, ou até você achar a outra opção, um que entenda e concorde com isso, faça o que o médico atual, aí para você mudar de profissional, e só que esse médico que vai ter que ter uma comunicação boa com o fitoterapeuta, para investigar isso. É bom a gente deixar claro, senão o pessoal faz arte aí, acha: "Foi o doutor Júlio, o doutor Felipe que mandou", não manda nada, a gente tá entregando Sugerindo, conhecimento, exatamente. um conhecimento. E é muito importante, porque assim, quando eu estava estudando sobre fitoterapia aplicada à depressão, eu fiquei assustado. Existe um guideline é um conjunto de estudos científicos, assim, robusto, e que junta estudo científico de vários lugares do mundo. Existe um guideline canadense, que é o CAMAT, e lá estava escrito que Hypericum perfuratum pode ser utilizado até em monoterapia, pode ser utilizado até sozinho para tratar depressões leves e moderadas. Sim, É verdade isso? é verdade. Uma das plantas mais incríveis, junto com ele, da mesma classe dele, nós temos aí o mentrasto também, que é uma planta sensacional. Ele tem uma substância chamada hipericina, que inclusive hoje isolada já é um medicamento, né, você pode prescrever a hipericina para as pessoas, mas eu tenho feito um trabalho com um grupo de pesquisadores, de mestrado e doutorado, já bem uns 7, 8 anos, falando sobre o hipérico, e a gente conseguiu mais ou menos delinear em torno de 40 elementos químicos que Hã, tem no hipérico, caramba. que são sinérgicos no tratamento para depressão. No entanto, o hipérico ele também tem alcaloides. E alcaloides são substâncias que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado,
Porque o alcaloide tanto pode ser uma coisa tóxica, como ele pode gerar também na pessoa um vício. A gente tem alcaloides aí como a cocaína, como a morfina, são todos alcaloides. Então, é importante, né, na hora que a gente for utilizar o hipérico, que a gente tenha o estudo, a dosagem, o tempo, o que que essa pessoa já está utilizando. Por exemplo, o hipérico, ele é muito ruim se ele é utilizado com álcool. Ele não deve ser nunca. Se a pessoa um dos impeditivos para o uso do hipérico é a pessoa ser alcoólatra, não pode utilizar. Por quê? Porque ele já vai exigir desse fígado uma condição de trabalho mais intenso para poder retirar esses alcaloides. Imagina você consumindo álcool. Existem alguns medicamentos que, como os anti-inflamatórios, por exemplo, que eles não são indicados porque ele pode potencializar o efeito deles. E como alguns anti-inflamatórios já têm uma ação deletéria sobre os néfrons lá do nosso rim, ele pode piorar isso. Então é por isso que é sempre importante, e eu tenho falado isso muito para os meus alunos. Gente, quando vocês pegam um livro de fitoterapia, a primeira coisa que você deve olhar são as contraindicações. Não leia as indicações, Entendi. leia as contraindicações. Porque se tiver ali uma contraindicação, nem adianta você ver qual é o benefício daquela planta. Você já tem que ir para outra, a gente já tem que passar para a próxima. O próprio chá verde que eu falei para a gente agora, né? Ele tem catequinas incríveis que ajudam a pessoa num tratamento depressivo, mas ele potencializa a varfarina, ele potencializa Uhum. anticoagulantes. Então, eu tenho que saber, e é por isso que daí estar na mão de um profissional faz toda a diferença, né. Que aquela anamnese que você faz ali no início, você tem algum problema, você já passou por alguma situação, você usa alguma medicação, o que que a pessoa faz? Tenho depressão, digitei a palavra depressão no YouTube, peguei o primeiro cara falando sobre hipérico lá, não li nada sobre contraindicação, aí essa pessoa tem um problema grave e fala: "Puxa, culpa daquele cara lá". Não é, é que a gente não fez o processo do jeito que deveria, né. Então, cuidado com pessoas que passam para você uma planta medicinal, um chá, um fitoterápico, sem fazer uma pesquisa, uma conversa, uma consulta mesmo para analisar o que que você já tem, o que que você usa, a história pregressa, né, o que que vem antes do dia da consulta, porque se esse profissional não faz essa entrevista da forma correta, aquilo que poderia ser bom pode ser tóxico para você. E muito prudente você não ter falado dele de cara para depressão, que é o que a maior parte das pessoas fala. Porque você falou os 3 que podem ser utilizados com segurança, mesmo que a pessoa esteja fazendo outro tipo de tratamento. Já o hipérico é a erva de São João. Isso mesmo. Às vezes a pessoa tá ali, né: "Ah, erva de São João, isso aí", a erva de São João, apesar de ser a mais poderosa para melhorar sintomas antidepressivos, é a que mais tem cruzamento de efeito com um monte de coisa da medicina. Sim. Anti-inflamatórios, uma vez eu li que até quem usa remédio para tireoide leva tiroxina e por aí vai. Então cuidado, se você usa alguma dessas coisas, tem chance de muito grande disso não ser para você. Nos guidelines de psiquiatria, o único que eu já vi até hoje escrito num compêndio de psiquiatria é hipérico, mas lá eles colocam, assim, bem negrito, assim: "Cuidado, o uso de erva de São João, de hipérico perfuratum, junto com antidepressivo, aumenta muito o risco de síndrome serotoninérgica. Então serotonina demais é perigoso". Então, não é recomendado o uso de erva de São João junto com antidepressivo, que é difícil a gente calcular que tipo de perca essa pessoa está usando, o jeito que está Uhum. usando, às vezes dá um efeito ali, e síndrome serotoninérgica é UTI, tem risco de morte, tá. Outra coisa do hipérico que é interessante da psiquiatria, às vezes a pessoa estava tomando só o hipéricon, assim, fez a entrevista com o fitoterapeuta, descartou todos os riscos, não usa outras medicações. Aí a pessoa estava mega master depressiva, começou a usar a erva de São João, em questão de um mês estava excelente, só que depois daquele tempo, aí começou a ficar meio surtada, Uhum. agitada, inquietação, não estava com síndrome serotoninérgica quando foi avaliar, e muito falante, muito eufórica ou muito irritada, alguns casos até a ponto de começar a ter paranoia, alucinação, delírio. Não é intoxicação da planta, se estiver usando certinho.
é porque talvez você ou quem usou tinha uma predisposição genética para ter transtorno bipolar. E no transtorno bipolar, quando você usa o antidepressivo bom e o hipérico tem essa função antidepressiva boa, a pessoa até pode sair da fase de depressão, só que ela passa da medida e pode entrar em mania, que pode cursar com psicose. E cuidado, o risco de morte é muito grande. Dessa pessoa vai ter que parar de usar a erva de São João e vai ter que ter o psiquiatra ali para sair fora da fase maníaca. Não está causando o transtorno bipolar não, já tinha aquela predisposição e tentando tratar, porque a parte chata do transtorno bipolar, tem várias, né, é que ele quase sempre ele aparece como uma depressão. Uhum. Às vezes a pessoa nunca teve um episódio de hipomania e mania, e quando vai tratar com algo bom, surge aquilo, mas ela não pode culpar a planta por causa disso, a pessoa já tinha predisposição genética, hipérico Você veja uma coisa refrato. interessante sobre o hipérico e sobre o mentrasto, por exemplo, né. A planta é maravilhosa. Se ela tiver florida, ela pode causar sintomas esquizoides. Ela não pode ser Tem usada, isso também? não pode. Existem plantas que a gente quer que ela esteja florida. A camomila, se eu colher só o pé da planta sem a flor, a ação dela é muito pequena. Até para uma extração de óleo essencial, que é um óleo azul, a camomila dá um óleo azul, até que é interessante. Mas se eu quero a ação da planta, eu quero a ação da flor. No caso do hipérico, o ideal é que ele não esteja florido. A equinácea tem que estar florida, o picão preto tem que estar florido. É muito detalhe, Júlio. Esse aqui que é o da fitoessência, esse aí quando você foi atrás da matéria-prima, você fez questão de avaliar tudo isso aí. Desde a hora que você planta, o chão que você planta, você tem que ter uma análise de solo comprovando que aquele chão tem o que aquela planta precisa, porque senão ela não ativa os metabólitos secundários que tornam ela uma planta medicinal. Eu tenho a avaliação de um botânico na hora que nasce, na hora que cresce, na hora que colhe. Eu tenho 3 laudos sempre, né, para dizer que aquela planta é o que é. Se eu colher o hipérico com sol quente, ele é ruim pra gente. Eu tenho que colher ele sempre com Nossa, sol até baixo. isso. Sim, mas isso acontece também, por exemplo, com o trevo. A gente utiliza o trevo vermelho, que é uma planta incrível para modulação de mulheres que têm tensão pré-menstrual, que estão com alguns sintomas como fogachos, lá na menopausa, a borragem o óleo de borragem também é assim, o óleo de prímula também é assim. Então eles são plantas incríveis, não podem ser colhidos com sol quente e nem depois de uma chuva intensa. Porque o que que faz uma planta medicinal ser uma planta medicinal? A produção de metabólitos que a planta utiliza para se defender. Se ela está sendo super atacada, um vendaval, uma chuva forte, uma pedreira ou sol quente, ao invés de ela estar medicinal, ela está tóxica. Rapaz, tem muito detalhe. É um mundo incrível, viu? Sim, sim. Eh, Você falou da cúrcuma, tem 2 tipos principais, pelo menos o que eu estudei. O pessoal acha que a cúrcuma é esse do mercado. Então como vou colocar tudo num pacote de pergunta, como saber se essa cúrcuma não é fake, se ela não está contaminada, se não é um colorauzinho ali disfarçando de cúrcuma. E tem o Crocus sativos e tem a cúrcuma longa, Isso. que são os 2 com mais benefícios. Eu queria que você falasse dos benefícios, mas antes não deixa as pessoas ser enganada, Júlio, como que vai saber se está batizada essa cúrcuma ou se não? Existem alguns testes básicos que a gente pode fazer em casa. O primeiro teste é visual. Então, a cúrcuma, ela precisa ser para você poder produzir uma cúrcuma medicinal e não com função de tempero, ela não pode passar de 56 graus no processo de secagem. Então você imagina o que que a indústria faz hoje, moe um monte, coloca 180 graus para secar rápido e entrega no mercado. Então, Nossa, a cúrcuma que você encontra no mercado, ela não é medicinal, ela já não tem mais função medicinal. Os óleos essenciais que estão presentes na cúrcuma permanecem nela até 56 graus. Então, a primeira identificação é visual, uma cúrcuma de cor muito escura foi torrada, não serve para a parte medicinal. Segundo, se eu colocar a cúrcuma na água e ela é uma cúrcuma pura, sem mexer, ela tem que afundar totalmente e não deixar a água manchada. Aí ela vai descer para o fundo do copo e a água vai ficar vai ter um pouquinho desse farelinho amarelinho, mas ela assenta totalmente. Se nessa água você pingar 5 gotas de tintura de iodo e ele ficar escuro, ali tem outras coisas misturadas juntas. Então a cúrcuma tradicional,
Se você misturar ela com iodo, ela vai ficar da cor amarelinha, normal. Se ela ficar escura, tem farinha no meio. Então são detalhes, assim, super importantes. Cúrcuma não é amarga. Se você colocar ela e você sentir ela gosto de amargo, ela foi torrada demais. Então são testes, assim, bem simples, que a gente pode fazer em casa mesmo, para identificar essa questão da qualidade da cúrcuma, né. E pode ser ingerida como se fosse pura ali, o pozinho mesmo? Ou é melhor chá, é Água, melhor sempre na com água? água. Se você cozinhar a cúrcuma, você matou ela. Para a função medicinal, você matou ela. É sempre com água morna. Eh, Geralmente de manhã cedo, como uma das funções dela é melhorar a parte de serotonina, se você consome ela com o estômago vazio, além de fazer uma função gastroprotetora, ela também vai ajudar você a melhorar o teu circuito de serotonina. O ideal é que se consuma ela antes de tomar o café da manhã, por exemplo, né. E em relação ao açafrão verdadeiro, eles são plantas, inclusive, de famílias completamente distintas, eles não pertencem nem ao mesmo grupo, né. O açafrão verdadeiro, o Crocus sativus, ele é uma flor, que aliás, das flores medicinais, é a flor mais cara do planeta. E é por isso que é tão difícil a gente colocar ela num eu nem cito ela aqui no meu livro, porque a maioria das pessoas nem teria condições de comprar essa planta, né. Entendi. Aliás, não é nem a flor, é só o estigma da flor, só Que aquele fiozinho. pedãozinho. É. Então imagina para você juntar 1 quilo daquilo, são, muitas, muitas plantas, então acaba se tornando para fitoterapia um pouco inviável. Agora, para medicamento fitoterápico sim, ela é bem indicada, porque daí você tem uma concentração maior, você tem uma dosagem maior, mas ele é sensacional. Que legal. Então, açafrão verdadeiro, açafrão da terra. O verdadeiro é o Crocus, o Isso, que é a flor, da terra é a cúrcuma. que é o rizoma, a raiz. E eles podem ser bom para depressão. Eu estava até lendo esses dias do Crocus sativus, tem vários princípios, mas o safranal tem até não sei se acho que no exterior a galera fala de safrim. Tem estudos que eles fazem, assim, compara um grupo de pessoas, pega lá, várias pessoas com depressão, e faz um estudo controlado randomizado, ninguém sabe o que está tomando, cápsula vai ter a mesma corzinha e tal, um vai estar usando fluoxetina, um grupo de pessoas vai estar usando fluoxetina, outro grupo está usando, o Crocus sativus, com um extrato mais voltado para esse princípio que é o safranal, vai acompanhar depois de 12 semanas. Tem vários estudos que a galera que estava usando o Crocus melhorou mais do que a galera usando a fluoxetina. E tem muitos que melhorou igual, mas você fala: "Meu Deus do céu, melhorou igual com algo natural?" É uma pena que não é tão acessível, mas para quem tem a opção de fazer isso, Crocus Sativa é tudo de bom. Mas existe uma planta brasileira que tem 12 vezes mais esse composto ativo, safol, safranil, safranol, safranal, Ah, é? do que o Crocus. E é mais barata, pelo amor de Deus? É infinitamente mais barato. Olha que É legal. o sassafrás, a Qual canela sassafrás, que a gente tem muito aqui no sul do Brasil. O óleo essencial de sassafrás, o óleo essencial é mais concentrado do que o que você vai extrair da planta, né. Ele é 20 vezes mais potente do que o açafrão para esse fim. Tanto que se utiliza o sassafrás, inclusive no Brasil hoje em dia, a extração do sassafrás é extremamente controlada, porque ele é um ativo incrível para o sistema nervoso, incrível, inclusive para a depressão. Então hoje, como o sassafrás leva muito tempo entre você plantar, colher e tudo mais, hoje, existem reservas, e essas reservas, a extração dela é extremamente controlada. Mas ela é incrível, ele chega em dosagens mais altas, ele chega a ser comparado a alguns psicodélicos. Só essa frase, o pessoal coloca muita, lembra que o pessoal tinha antigamente, uns barrilzinhos que se colocava vinho e cachaça dentro, um tonelzinho de sassafrás? Antigamente se fazia muito, se cortava a árvore, né, fazia um tonelzinho e usava. E muita gente usava com função medicinal. No interior. Claro que pinga nunca vai ser medicinal, né, pelo amor de Deus, para de justificar a tua cachaçada aí. Mas tem um fundo e tem uma explicação muito interessante. então, assim, provavelmente assim, eu prescrevo, em fórmulas, uma certa frequência, esse safranal, o princípio ativo. Na minha cabeça eu ficava pensando: "Nossa, coitado dessas farmácias, tem que importar lá do Oriente Médio e tal". É nada, é aqui do sul do país. Tirado daqui, tirado daqui. Inclusive a universidade que eu leciono, que é a PUC do Paraná,
é uma das grandes pioneiras, né, os pesquisadores ali, do curso de farmácia e do curso de agronomia, são os caras que mais publicam artigos científicos nessa linha com o sassafrás. Infelizmente o projeto agora declinou, porque o controle da extração, se tornou mais intenso, porque como qualquer coisa, né, você começa a usar demais, você degrada o processo todo. Então eles diminuíram bastante, mas tem muito estudo científico muito legal. Então o nome popular é canela Sassafrás. sassafrás. Canela sassafrás, cheirosíssima, cheirosíssima, maravilhosa. Se você pegar um pedacinho, você já fez chá de baunilha, da Aham, fava de sei, sei. baunilha? Se você pegar um pedaço mínimo, ela vai dar um gosto e um cheiro muito encorpados. O sassafrás é a mesma coisa. É incrível, você usa Que pastilhazinha, legal. né. Nossa, que top, não sabia disso. Que top. Tô aprendendo com vocês aqui, Zé, tô aprendendo. Que legal. Eu já vi falar, eu queria que você explicasse, que para quem tem problemas, de reumatismo, lúpus, artrite reumatoide, psoríase, e para quem tem problemas de memória, ou na família tem vários familiares que já tiveram demência, de Alzheimer e por aí vai, eh, a cúrcuma e o Crocus, eles têm potencial de ajuda, é verdade? Ajuda, diminui a formação de placa beta-amiloide, ajuda a proteção de áreas específicas do cérebro, como é o caso do hipocampo, que é uma das poucas áreas do cérebro que tem neurogênese, né. E uma pessoa que está com uma doença neurodegenerativa, geralmente ataca essa região, a produção da substância negra, e você acaba tendo ali uma degradação do cérebro. E nesses casos, existe inclusive um estudo muito interessante da Universidade da Unicinos, no Rio Grande do Sul, usando a erva mate, a extração da tintura de erva mate para esse fim. Veja, uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, tem gente tomando chimarrão. O problema é a forma com que a gente faz isso, né. O chimarrão é uma planta medicinal e Lex paraguaiensis é uma planta incrível do ponto de vista técnico. Só que a gente exagera na quantidade, toma da forma errada, toma de forma oxidada, então são coisas assim que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Mas é uma planta incrível. E se você faz uma associação com o nosso, guaraná da Amazônia, e existem algumas plantas da Amazônia que são incríveis com essa função de proteção contra doenças neurodegenerativas. E aqui vai uma curiosidade interessante: tudo que funciona para o cérebro também ajuda o coração. Quase todas as plantas que são indicadas como neuroprotetores também são cardioprotetores, né? Têm propriedades muito parecidas. Então, veja, o espectro de possibilidades que nós temos é muito grande. Aí a gente usa o que em casa? O hortelã, a camomila, né, o capim-cidreira. E o Brasil, sozinho, das 46.000 plantas com capacidade, com possibilidade de serem usados, de forma medicinal, 56% são nativas do Brasil. Nós temos aqui. O Nossa. guaraná é incrível, Paulínia cupana, é incrível para neuroproteção. E como é que ajuda no reumatismo? Qual que é o mecanismo, assim? O principal mecanismo que nós temos aqui é um mecanismo anti-inflamatório, e o segundo mecanismo principal é que boa parte dessas inflamações são causadas por acúmulo de cristais de oxalato de cálcio ou de ácido úrico, e a gente ajuda o nosso sistema renal a fazer a excreção disso. Os nossos néfrons se tornam mais eficientes para fazer a excreção disso. Quem é o elemento central que ajuda a fazer isso? Água. Se você tomar um chá maravilhoso desse e não tomar água na quantidade suficiente, não adianta nada, porque aí os hormônios, né, que fazem essa regulação, como a vasopressina, por exemplo, que é extremamente importante, a aldosterona, que tem uma função extremamente importante, eles simplesmente não agem, porque na falta d'água você não consegue fazer essa ativação, então o corpo acaba não conseguindo fazer. O uso de uma água de boa qualidade, às vezes a pessoa o caso do guaraná, né, uma planta sensacional, tem princípio anti-inflamatório, é antioxidante, só que as águas do norte, de onde o guaraná é natural, são águas com pH médio de 4,5, ou seja, são águas ácidas. Se você pegar hoje, lugares como Manaus, lugares como Natal, capitais como, Belém do Pará, elas são campeãs em câncer de esôfago. E existem estudos mostrando que esse câncer de esôfago está relacionado com uma água que está com pH muito ácido.
Tem gente que acha que é o Rio Grande do Sul, porque o pessoal toma muito chimarrão. Também tem muito problema por causa do excesso de água quente. Mas Belém do Pará é a capital no mapa do câncer de esôfago, é a capital que mais apresenta isso. E existe uma pesquisadora da Universidade Federal de Belém mostrando a relação direta entre o pH da água e o câncer de esôfago. O esôfago tem pH de 8, né? Ele é extremamente alcalino. Você começa a tomar muita coisa ácida, você degrada Agora tem que o esôfago. perguntar, qual é a melhor água então? Quais são as variáveis de uma boa água? Como é que eu saber se eu estou tomando a água certa para não atrapalhar meu organismo e ter funções medicinais? pH médio entre 6 e 8, não é aceitável num uso diário, constante e contínuo, águas mais ácidas ou mais alcalinas do que isso. A condutividade elétrica da água precisa estar entre 90 e 110 microsiemens. A maior parte das águas no Brasil, que são captadas principalmente de poço artesiano, né? O pessoal fala, poxa, vou pegar uma É. água de poço artesiano que ela é maravilhosa. Condutividade elétrica acima de 300, 400 microsiemens, né? Então o organismo ele gasta muita energia para poder fazer esse equilíbrio. Um dos critérios importantes para a qualidade da água é a dureza. A dureza da água é o quê? Ah, a água é tudo mole, não é isso. A dureza da água é medida no equilíbrio dos minerais. Se eu tiver, por exemplo, cálcio e magnésio, o cálcio precisa estar o dobro do magnésio. O magnésio é o elemento central que vai pegar o cálcio e vai colocar ele no lugar certo. Se eu tiver mais cálcio do que magnésio, ele vai roubar o magnésio do meu corpo para poder se equilibrar, que é o que acontece com o leite de vaca. Muita gente fala: "Oh, o leite de vaca é uma ótima fonte de cálcio". É verdade. Só que ele é uma péssima fonte de magnésio. Então, se eu tomo um leite de vaca com uma fonte como o amendoim, por exemplo, né, que tem uma boa quantidade de magnésio, ou eu como, plantas que são verdes, excelente. Tomar o leite de vaca puro é um baita de um problema. Então são coisas que a gente vai levando em consideração. A temperatura da água é extremamente importante, tem outros elementos que são levados em consideração, mas esses 4 principais são os mais importantes. Temperatura melhor, faz mais bem para o organismo água gelada, temperatura ambiente ou dá uma esquentadinha? Morna. Morna? Morna, de temperatura ambiente para morna. As nossas enzimas, principalmente o ácido clorídrico, que é a enzima mãe que dá o impulso para o funcionamento de todas as outras que vêm depois no sistema digestório, ele é termodependente, dependente de diluição. Se eu aumento a diluição, problema, por isso que a gente não pode tomar água enquanto come. O ideal é quanto mais seco que você está comendo, melhor. E ele é termodependente, ele precisa estar a uma temperatura média acima de 36 graus e meio. Por isso que quando a gente come, a gente sente que parece que esquentou, né. É uma ação do próprio organismo para fazer a enzima funcionar. Imagina isso num contexto em que você coloca uma água gelada de pH ruim e com gás ainda. Mas água não é só água não. Não, água é incrível, cara. É um E diamante líquido. e daí tem tá, onde que eu vou achar essa água, doutor Júlio? Deu até sede agora, né, vontade de beber isso. Como é difícil, acho deve ser muito difícil achar isso pronto na natureza. Existe alguma tecnologia? Como que faz? Na minha cabeça já vem aqueles filtros louco de cara de R$ 10.000, 15.000 que é difícil alguém ter. Existe algo mais em conta, mais acessível para arrumar essa água dentro desses parâmetros? Existem purificadores hoje, e a gente desenvolveu uma tecnologia, em parceria com algumas universidades brasileiras, né, que já tem um profundo conhecimento nesse estudo da água, da nossa situação aqui, porque às vezes esse filtro que você falou, que vem a R$ 10.000, ele foi preparado por com uma tecnologia para atender a necessidade de um outro país, com outro tipo de solo, com outros tipos de minerais, e nem sempre é o que nós temos aqui. Então existem tecnologias, aliás, uma distinção aqui bem interessante, né? Filtro e purificadores são tecnologias diferentes. Filtro retém partícula, purificador equilibra a molécula. Então a entrega dessa água lá no final é muito diferente de um processo de filtragem. A gente tinha o filtro de barro que foi conhecido como o melhor do mundo, né, produzido no Brasil, que ele era excelente para uma água de 20 anos atrás, em que a gente não tinha nitritos, nitratos, fosfatos, pesticidas, fármacos na água, né. Paraná já tem áreas como o centro-oeste, do Paraná que estão contaminadas por necrochorume.
Necro, chorume. Necrochorume é a água que sai dos corpos, né, das pessoas, por causa da condição do terreno, né, você tem muita laje, essa água não consegue fazer um processo de filtragem, e ela acaba saindo nas minas, região, ah, como a regiões próximas aqui de Curitiba, a gente já tem contaminações, né, em algumas cidades por necrochorume. Já tem contaminação por, compostos que são produzidos lá pelo cocô da vaca, pelo cocô da galinha, pelo cocô do porco, enfim, E esse produto aí, esse filtro que você esse purificador, filtro, não sei como chama, purificador. esse purificador que você desenvolveu com as universidades, ele dá essa limpada de tudo isso aí? Sim, Então, para quem não quiser tomar água de defunto, água de cocô, água contaminada, vou fazer um favor, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, porque a tá. pessoa às vezes está assim: "Meu Deus do céu, onde que eu acho essas coisas?" Vai estar na descrição do link. Entrega no Brasil todo? Entrega, Brasil inteiro. Aproveita, tá? A culpa agora já não é nossa, mas se quiser ficar tomando água ruim. Legal, então só para a gente fechar a depressão e para a ansiedade, óleos essenciais para depressão. Quais os melhores óleos essenciais para depressão? A gente engole, a gente gera isso, como é que faz para ficar mais alegre, mais animado usando óleo essencial? Hortelã-pimenta é o que mais tem referências hoje, inclusive tem artigo científico publicado, com essa referência de recuperação de homeostase, né, de equilíbrio corporal. O hortelã-pimenta, ele tem uma ação no sistema nervoso central incrível, inclusive hoje a gente usa ele como opção, por exemplo, para alguns esportes, né, a seleção brasileira de vôlei adotou como princípio, oficial o uso do hortelã-pimenta. Ah, é? Inclusive, a Fernanda Venturini, né, que Conheço, hoje é nutricionista, conheço. foi jogadora de vôlei, enfim, é uma das professoras do meu curso de fitoterapia, uma pessoa incrível, fantástica, né. E o hortelã-pimenta ele melhora a conversão de oxigênio, ele melhora a parte de proteção do sistema nervoso central. Cara, é simplesmente sensacional, além de ser cheiroso pra caramba, né. Então o óleo de hortelã-pimenta é um dos mais indicados. Os cítricos, como o grapefruit, também tem uma ação muito interessante. Eles também são neuroagitadores, eles também trazem essa condição de deixar a gente Entendi. mais desperto, mais focado. A própria copaíba, que a gente falou agora também, né. Então, tem mais a ver com essa questão de melhorar a volição, a vontade, a energia. Isso é interessante, porque quando a gente vai usar um antidepressivo, a pessoa, se fizer o tratamento certinho, melhora a tristeza, melhora o isolamento social, melhora um pouco o prazer na vida e tal, melhora. Mas é uma queixa assim: doutor, eu tô muito sem energia. Eu não tô tão doente quanto antes, mas eu não tenho energia. E esses 3 que você falou, é justamente para dar mais energia. Sim, o E alecrim também. Para essa função de melhorar a energia, o alecrim é imbatível. tá, então de novo: 4 alecrim, Alecrim, copaíba, hortelã-pimenta, o que que faltou aí? São 4: alecrim, hortelã-pimenta, copaíba e o grapefruit, que são os cítricos. grapefruit. Isso, Cada um deles é de engolir? É de todos. todos podem engolir. E como você falou, não é qualquer óleo essencial Não, que pode ser deglutido. sim. Assim, em termos de inalação, todos eles podem ser inalados. A diferença entre você fazer o uso tópico, o uso por ingestão ou o uso por inalação, é o tempo de ativação. Por inalação, em 3 segundos ele está na corrente sanguínea, então ele é muito rápido, só que o pico de ativação dele é rápido tanto quanto a queda. Então você precisaria, por exemplo, na inalação ter um difusor que é muito comum de você encontrar nas casas, né. Um difusor, você pinga o óleo essencial, ele fica ali o tempo todo, traz para o ambiente. Para fazer, por ingestão, o tempo de ação dele é mais longo, demora 25 minutos para começar a fazer efeito, só que ele mantém uma curva de ativação de 4, 6, 8 horas, dependendo da pessoa e dependendo do óleo. E o por uso tópico, você tem as 2 coisas, uma taxa de absorção pela pele, que é pequena, mas existe, ou quando eu passo, por exemplo, na região aqui da minha roupa, ele vai fazendo liberação lenta, que é o que a gente faz com a lavanda no travesseiro das crianças, né. Aham. "Ah, quero ter um sono melhor", 2 gotinhas no travesseiro, a É, pessoa vai inalando ali aos minha poucos. mulher faz para meus filhos dar certo. Funciona. A Lauren ama o olhinho de lavanda no travesseirinho dela. Funciona, funciona. Uau, quanta coisa boa. E como você falou antes,
A gente evita usar os 4 juntos, escolhe um deles e tal. E pode ter, assim como na medicina, um organismo que adapta mais com um, outro com outro, aí é algo empírico Sim. e também não faz mal nenhum ter os 4 e uma noite usa um, a outra noite usa o outro e assim vai. Sim. A gente tem um pico terapêutico ali médio, né, de uso dos óleos que é de 7 dias, então o ideal é que a gente pelo menos use 7 dias para poder dizer: "Não, não funciona, não é legal, não quero". Porque às vezes a pessoa não gosta do cheiro. Tem óleos como o gerânio que é um pouco mais forte, a melaleuca tem cheiro de motor de óleo de motor de carro, então às vezes a pessoa não se adapta com o cheiro, e nem sempre é o efeito. Então pelo menos 7 dias para a gente ter uma Uhum. referência e é possível a gente ir modulando, assim, fazer 3 dias de um, 3 dias de outro. Ô Júlio, pelo amor de Deus, se qualquer medicação da psiquiatria, tá escrito lá assim ó, se pegar na bula, essa medicação pode levar até 12 semanas para trazer os efeitos bons esperados. Aí a galera começa a usar um óleo essencial, uma planta medicinal, usa 3, 4 dias e não funciona para mim. Aí desiste, fala mal, sendo que o próprio remédio artificial da psiquiatria tem que levar tempo usando 12 semanas, você não sabe fazer as contas, são 3 meses de uso. Então para de falar mal dessa medicina que vai na parte mais integrativa, natural, porque é você que está usando errado, tem que ter o uso correto. Excelente. Para a gente finalizar, a ansiedade. Melhores plantas medicinais para ansiedade. Plantas que são utilizadas para melhorar o sono, geralmente têm um impacto positivo também na melhoria da ansiedade. O mulungu que a gente falou agora, ele pode ser usado durante o dia. Muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, eu não vou usar ele durante o dia porque ele vai me deixar sonolento". A função dele não é essa, a função dela do mulungu é diminuir esse ritmo de intensidade, principalmente esse pico que a gente tem de intensidade que é clássico da ansiedade, que às vezes vai gerar um TAG ali, por exemplo, né. O mulungu é interessante, a melissa é muito interessante, a Melissa officinalis. Sempre é importante a gente cuidar com os nomes, tá, gente, porque a palavra melissa, ela designa pelo menos 5 plantas diferentes. A palavra cidreira, 5 plantas diferentes. Então a gente tem que saber qual delas. A gente está falando aqui da Melissa officinalis. Uma planta que tem uma ação absurda é a camomila romana. Camomila romana, Camomila romana é incrível para ansiedade. ansiedade. Inclusive o óleo essencial dele não é muito cheiroso, é um óleo, assim, tem um cheiro mais forte, e o óleo azul. Você pensa a camomila amarelinha, né, o óleo dele é azul, ele tem um princípio ativo muito interessante, a casca da bergamota é muito interessante, os cítricos da linha, né, da bergamota, os citros, né, de uma forma geral, verdes, nenhum maduro. Depois que eles estão maduros, eles já não são mais interessantes. E não adianta usar a folha da planta. Eu já vi gente fazendo chá da folha, mas: "Ah, isso aqui", não funciona. É a casca, é o óleo essencial que está contido na casca. A casca da bergamota, o óleo de bergamota hoje é um dos mais utilizados para ansiedade, né, inclusive com estudos de segurança para uso em crianças. Que legal. E o passiflora, é bom para ansiedade? Da onde que é feito o passiflora? Tem gente que pode pegar o maracujá lá no sítio e fazer de qualquer jeito? Como é que é esse negócio aí? Sim, o passiflora é um tipo de maracujá, que é o maracujá doce, não é qualquer maracujá. Aquele maracujazão gigante que a gente compra, ele não serve para fazer esse tipo de chá. Ah, tá. E é o estigma da flor, assim como o próculos lá, você tira só a parte interna e as folhas novas, não são folhas antigas ou velhas, porque delas também já tem substâncias que não são tão interessantes, né, que são antinutrientes. E ele sim é utilizado para ansiedade. Hoje, como fitoterápico, ele é um dos poucos remédios fitoterápicos, né, então na classificação planta, produto tradicional, remédio, ele já está aqui como remédio, ele pode ser prescrito, né, É como verdade, remédio. eu li isso. No Camate está escrito que passiflora pode ser utilizado como adjuvante no tratamento de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade. E pelo que você falou, não é o fruto do maracujá e não é qualquer maracujá, o grandão não é. Não, é o É o ma doce. é o maracujá doce e é os pelinhos que fica dentro da florzinha assim, é o estilo ali, ó, que vai usar e as folhas Mais jovens. jovens, isso. E ele é feito por infusão ou decocção? Se f Infusão, infusão. infusão. Não precisa nem deixar muito tempo, coisa de 2 a 3 minutos,
com uma água, a água ferveu. A forma de a gente fazer a infusão correta, gente, é sempre assim, ó, coloca a planta, acrescenta água fria, sempre água fria, deixa mais ou menos um dedo de água fria, o suficiente para cobrir a planta, deixa por 1 minuto, ele vai fazer o processo de hidratação, acrescenta água quente, tapa, deixa ali de 3 a 5 minutos, tira, coa e toma. Simples assim. É esse daí que a gente tapa, mas deixa uma brechinha, porque pode ter uma substância ruim, que se você deixar uma brechinha, a hora que tapar, ele evapora e diminui o risco de Se forem toxicidade? as folhas velhas, se forem as folhas novas, ele Ah, não tem esse antinutriente, que é o que acontece com algumas plantas, né, bastante interessantes. Então, o ideal é sempre por isso que quando a gente vai pegar uma planta medicinal que foi produzida, embalada, ela tem que ter esses cuidados, aí você não corre esse risco. Por isso que que no caso do maracujá, a gente não pode usar a folha velha, que é o que acontece com o guaco. O guaco é sensacional para sistema nervoso também. diminui a ansiedade, guaco? Não, ele faz o contrário. Hã, Ele é usado na depressão, ele deixa a guaco gente pra mais depressão. ele é mais deixa a gente mais ativo. Só que se você usar a folha velha, ele é tóxico, então a gente não pode utilizar. O confrei segue a mesma linha, o hipérico que a gente falou agora segue a mesma linha, o mentrasto segue a mesma linha, sempre folhas novas. Excelente. Então os óleos essenciais, só resumindo, bergamota para ansiedade, bergamota, lavanda também ajuda? Lavanda também ajuda, é um ótimo óleo para isso. E qual mais? A gente falou, pra ansiedade, né, para ansiedade. Isso, ansiedade. O de lavanda é o mais interessante, o de copaíba é muito utilizado com essa função também. Nos 2 casos, tanto na depressão quanto, no caso de ansiedade, a gente tem estudos bem contundentes em relação a isso, e o de lavanda, que é o lavândula angustifolia, que é um dos mais top que a gente tem para isso. Excelente. Eu li no estudo, até fiquei curioso, quero perguntar para você se é verdade ou não, que além da substância poder ser absorvida ali, né, quando você está inalando a lavanda, existe um estímulo que ele, na verdade, ele é elétrico. Ela tem a capacidade de estimular a terminação nervosa, dar um recado lá pro nervo olfatório, Uhum. e isso ir no cérebro e fazer uma cascata de neurotransmissor e melhorar até serotonina, que tem a ver com o que o remédio faz para melhorar a ansiedade. É real isso? Sim, inclusive na produção de óxido nítrico, né, que é um vasodilatador extremamente importante. Por isso que às vezes difere um pouquinho a forma de você usar. Se você usar o óleo de lavanda com a língua no céu da boca, você tem um resultado. Ah, Se você usar ela com a boca aberta, você tem outro resultado. Porque existem terminações nervosas lá na nossa aham. língua, né, que são os botões gustativos, que também fazem essa mesma cascata no cérebro que você consegue no nariz. Se você fizer o uso da lavanda com o nariz fechado, você tem um resultado. Enfim, se eu começar a falar disso, vai parecer que é muito complicado. Usa o óleo. Aham. Usuário, você vai ver o resultado, é bem interessante. Excelente. Pra gente dar uma indo para o fim já, gente, pelo amor de Deus, você chegou nesse momento do podcast, você não deixou a curtida e você não se inscreveu aqui no canal, você tá precisando de usar bastante óleo essencial, né, porque tá esquecido. O que que é bom para esquecimento, Júlio? Tem várias coisas, o guaraná que a gente falou agora, a cúrcuma é muito utilizado para isso, ginkgo biloba é uma das plantas mais incríveis que a gente tem para esse fim, Ginkgo né, biloba, é é bom. sensacional, inclusive para depressão, né, é uma planta incrível para depressão. O guaraná, o ginkgo biloba, Tem outras também, a catuaba também tem uma pegada não parecida, é né. o catuaba álcool não, tá? Não, 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 não é essa, né. O guaraná que a gente falou agora, o café desde que não torrado demais e passado e tomado na hora também é muito legal para isso, e não adianta tomar de noite, né, que daí faz a ação contrária. Pra gente fechar, suplemento. Eu ouço falar muito de B12, vitamina D, ômega 3. E não só ouço e magnésio. Não só ouço falar, como já li que tem muita evidência científica para a gente fechar. B12, qual a melhor? É injeção, é via oral, magnésio, ômega 3 e vitamina D. Vamos lá, B12. Depende muito do estado que o paciente está, se ele está numa condição, muito baixa de suplementação, uma carga rápida a partir de uma injeção é interessante, mas o ideal é que a gente tenha um consumo ali de pelo menos 1.000 a 1.200 microgramas, por dia, né, para que a gente tenha uma continuidade, principalmente se você já tem mais de 30, 40 anos, né.
Eu colocaria uma coenzima Q10 junto nesse processo, colocaria um N-acetilcisteína, que é extremamente interessante também nesse processo, para melhorar e manter essa função mental, o ômega que você já falou. Eu usaria até 2 tipos de ômega, de manhã, um com meio a meio de EPA com DHA, e da tarde para a noite pelo menos uma carga de mega DHA, se você precisar melhorar um pouco isso. Vitamina B3, vitamina B6, o inositol, que é a vitamina B8, é extremamente importante, né, para colocar nesse processo, para melhorar essas funções. Uma cafeína de boa qualidade, não oxidada, também tem uma função interessante. Chá verde ajuda bastante, encapsulado, né. Isso pensando tanto em quadros de memória, quanto em quadros até de depressão, né, dá uma Sim. melhorada, e dependendo aquilo de ansiedade. Então a B12, a metilcobalamina, qual que é a melhor se for para usar via oral? Olha, o organismo, eu diria para você assim, existe uma de ação mais rápida e uma de ação mais devagar. Uma é extraído diretamente da natureza, a outra tem ela mimetiza a função química. Para o corpo, do ponto de vista de ingestão, é ideal que a gente faça as 2 coisas, Hum. porque senão o corpo fica muito acostumado, é como a vitamina C ou a vitamina D, né. Se você tem lá a vitamina D2 e a vitamina D3, se você usar sempre a D3, Hum. o corpo fica muito preguiçoso Que é o que demais. que a compra na farmácia. Então fica muito preguiçoso, então o ideal é que a gente vá sempre modulando um pouco isso, para que o organismo não fique refém daquilo, que é o que acontece com o ômega também, né. É interessante a gente fazer uma variação, se você pegar um ômega do tipo ALA, o alfa-linolênico, o corpo tem que trabalhar para transformar ele em DHA. E quando a gente faz isso usando só o ômega puro, o melhor, o mais top, o DHA, o EPA o tempo todo, o corpo não pega mais aquilo que vem da natureza, então ele fica meio preguiçoso. Então eu faria uma modulação dos 2, não usaria só um ou só outro. A gente vai e aí depende muito da ação, de você analisar com um nutricionista, com um médico, como que está a situação daquele paciente. Então eu usaria, por exemplo, como ômega, né, a fonte, uma castanha de boa qualidade, um azeite de oliva de boa qualidade que tem bastante ALA, usaria uma linhaça, um óleo de borragem, uma chia, enfim, E é verdade que o ômega 3, se não for de águas específicas, ele não funciona direito? de águas profundas e geladas, senão Porque pegar o salmão do Chile aqui não porque funciona. o que a gente consome é só o salmão do Chile no Brasil. Sim. E deve ter muito ômega 3 de muita marca aí feito disso. Então esse ômega 3 não vai ter o efeito esperado para sistema nervoso central. Por que que tem que ser de água marítima gelada e tal? Porque a função do ômega no peixe é não deixar o peixe congelar. E se ele não é como a planta medicinal, se ele não está no ambiente onde que isso é necessário para ser produzido, ele não produz. Por que que ele vai produzir? E o ômega é interessante, assim, tem alguns enlatados que são problemas para gente, e na nutrição a gente bate muito nessa coisa do enlatados. Mas existe um alimento enlatado que, se usado da forma correta, é interessante para o corpo, que é a sardinha. Um pote de sardinha, ele tem ali em torno de 30 gramas de proteína, que pra gente é uma boa fonte de proteína, e ele chega a ter, dependendo da sardinha, entre 3 e 4 gramas de ômega, numa lata de sardinha. Rapaz, escorre o óleo ou Escorre o óleo, bom, escorre o óleo. Mas aí também não dá para consumir todo dia, né, porque é. enlatado é enlatado e sempre vai trazer um prejuízo. E o magnésio? Quais os melhores, pensando do ponto de vista de ansiedade, depressão, memória, quais os melhores o magnésio? O óxido de magnésio, ele é muito interessante, ele, vai trazer para a gente alguns benefícios de melhoria de intestino, ele diminui a ação ácida do nosso estômago, então a pessoa que tem uma gastrite, por exemplo, já é um magnésio interessante. O próprio cloreto de magnésio é básico para o funcionamento de músculo, coração. O magnésio taurato é muito interessante, porque ele tem uma molécula de taurina, e essa molécula ajuda a gente muito em questões de funcionamento e proteção do nosso cérebro, né. Então, existe ali um composto, hoje a gente tem na fitoessência um chamado 5-M, que pega os 5 principais tipos de Magnésio magnésio. 5M, Isso. prescrevo. Falando em fitoessência, assim, ó, era uma dúvida até que eu tinha, e que bom que você ajudou a criar ela. Você viu a quantidade de particularidades, de exigências que tem que ter para cada coisa funcionar daquilo que se espera. Até para a gente não condenar a fitoterapia, os óleos como fake, como algo que não funciona, tem que ter critério de qualidade. Praticamente tudo isso que a gente falou desde o início do podcast, tem disponível para a pessoa comprar na Fitoessência? Tem. Se você puder deixar o link aqui
na descrição do Boa, vídeo, boa, eu boa. eu agradeço. A fitocência ela surgiu de uma necessidade. A gente estuda muito, assim como você, a gente estuda demais e às vezes o estudo mostra a evidência de um determinado suplemento, só que quando você vai buscar o suplemento no mercado, ele é oferecido muito abaixo da qualidade, muito abaixo da quantidade que a gente precisa. Então a fitoessência ela surgiu da necessidade de entregar para o meu paciente um produto que eu posso dar para minha mãe. Você falou da água antes, né? Alguém me perguntou assim: "Por que que você, eh, estudou e trabalhou tanto com essa questão da água?" Porque na minha vida de hospital, não fazia nenhum sentido um paciente oncológico tomando água da torneira. É verdade. Não faz nenhum sentido um paciente que está saindo de uma cirurgia, de um processo inflamatório, de uma infecção, tomar um suco com água feito da torneira. Então eu precisei buscar no mercado tecnologias para poder entregar para o meu paciente aquilo que eu uso para o meu paciente, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, enfim. Dá para entrar na internet, vou fazer assim, ó, fazer até melhor, para que publicar já publicou, né, você tá assistindo, né. Então, assim, eu vou deixar na descrição, até para facilitar o pessoal, cada um tem uma necessidade, né. Depressão, aquilo que você falou que tem os links separados ali, que Uhum. daí fica mais fácil, e é bem provável que alguém vai perguntar nos comentários: "Mas eu não moro em Curitiba, como é que é? Entrega, não entrega?". Entrega. Brasil inteiro, mundo inteiro, dependendo da região, a gente consegue entregar sem problema. E dá para comprar esse mostra esse livro, por favor. Esse daqui, ó. Opa, fita. Esse livro aqui tem no site também? Tem no site. Isso aqui era um sofrimento meu, gente. Quando eu comecei a estudar, até na época o Júlio indicou uns que tinha lá, mas o trem difícil de usar, moço. A gente ia atrás, era enorme e não ensinava tudo. Aqui ele é separado tanto pelo nome das plantas, e vem os efeitos colaterais e tal, mas também é pelas condições. Se você é a dor de cabeça, o que que é bom de coisa natural para dor de cabeça? Tem lá a parte só de cefaleia, Tem, dor de cabeça, com aquilo que pode ajudar. sim. E essa foi a parte mais difícil de escrever o livro. Escrever sobre as plantas e pesquisar sobre elas, eu 6 meses. Para fazer as composições de quais plantas podem misturar com quais, foram 10 anos, né. Seu trabalho. É, bastante E trabalho. o purificador de água também tem. Tem também. Você chegou até aqui, a primeira coisa que você vai fazer agora, se é que você já não fez, e se fez, faz de novo. Manda esse vídeo, clica no compartilhar, manda para todo mundo que você conhece, pessoal da igreja, os amigos, família e tudo. Manda para todo mundo, porque isso aqui é um bem que a gente faz para a humanidade. Ah, mas na minha região tem, Deus abençoe, só certifica certinho se tem os critérios que ele ensinou. A gente não tá puxando saco de nada, mas se você falar assim: "Ai, mas isso não existe em nenhum lugar desse jeito", você acabou de ver que existe e tá à disposição. Então compartilha, você chegou aqui também, não deu like, dá o like no vídeo, e eu queria que você fizesse suas colocações finais. Deus abençoe por estar aqui, por ceder esse espaço, gente, vou contar para vocês, há vários episódios do Dignamente Podcast, eles vão ser gravados nesse local aqui, que é um lugar voltado para essa saúde mais natural. Agradecer você por ceder esse espaço, por fazer esse trabalho. Agradecer a Deus pelos flash que ele deu no seu microscópio, Que bom. que foi você acordar para uma vida nova, que traz vida para as pessoas. Eu queria que você fizesse suas colocações finais e dizer que tem que ter mais episódio. Como eu vou gravar no lugar onde ele está perto, vai ter mais episódio com ele. Os meus episódios que mais têm visualização são os que eu gravei com você, então agradeço muito. Termino dizendo a você a frase que define a minha vida: "Ensine tudo o que você sabe, não guarde absolutamente nada para você, pratique aquilo que você ensina e seja você o resultado daquilo que você quer ver no mundo." Ótimo, que toda honra e glória seja dada a Deus. Obrigado. Vejo você no próximo episódio do Dignamente Podcast.